Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vamos fazer essa meia aqui, que ficou muito linda, feita em pontos altos relevos, pontos altos normais, e é super simples e fácil e rápido de fazer. E eu vou compartilhar com vocês o passo a passo dela, com essa voz rouca mesmo, logo após a vinheta. Nessa peça, eu vou trabalhar com a lã molê e a agulha número 4. Essa lã aqui é o número 3585. É um vermelho meio ferrugem, meio que puxado para o marrom, mais ou menos isso. Esse novelinho aqui é de 40 gramas e eu acredito que eu vou usar 40 gramas para cada pé, porque eu não vou fazer uma meia muito comprida, ela vai ser mais suquetezinha mesmo. A agulha, se você achar que a número 4 tá ficando o seu ponto muito apertado, você pode trocar por uma maior, porque daí a peça não fica tão dura, tá bom? Eu também vou precisar da tesoura, né, para fazer os arremates, e aqui a fita métrica, porque eu gosto de ensinar minhas peças por medidas, porque eu acho que assim vocês podem reproduzir aí em qualquer tamanho, seguindo sempre, né, as orientações que eu passo durante a aula. Essa que eu vou fazer é o tamanho 37. E o pé 37, ele mede mais ou menos 24 centímetros, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na tela, ó, o tamanho de cada pé. Dá uma olhadinha aí, ó. Tamanho 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Esse é o tamanho total de cada pé. Só que aí eu vou explicar durante a aula como que a gente vai fazer essa peça. Então, vamos começar. Aqui, ó, eu vou fazer o meu anel mágico, né? Como de costume. Vou subir aqui minhas 3 correntinhas iniciais. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou colocar 15 pontos altos. Então, as primeiras 3 correntinhas já é um ponto alto. Então, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui os 15 pontos altos e já volto com vocês. Aqui eu já coloquei os 15 pontos altos dentro do anel e agora eu já posso puxar essa cordinha e deixar bem fechadinho, tá? Ó, já puxa bem. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, no topo desse ponto, aqui em cima, pegando aqui dentro, ó, no topo do ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou trazer aqui pra dentro, fechando assim a nossa carreira. Feito isso, eu vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu pego aqui esse primeiro ponto que a gente fez, ó, enfio a minha agulha aqui por dentro e pego ele aqui por trás, ó, assim. Trago essa laçada, trago pra cima, faço como se fosse um ponto baixo. E agora eu faço mais uma correntinha. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto alto em relevo, pegando aqui pegando por trás, né? Pela frente mesmo, né? Enfiando assim a agulha por trás. Então, esse é o primeiro ponto. O próximo, que é esse daqui, a gente vai fazer, cadê? Deixa eu olhar ele certinho. Um ponto alto. Só que agora aqui nessa carreira, a gente já vai ter que fazer um aumento. Então, a gente tem 15, a gente vai ter que fazer 30 pontos. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o ponto alto em relevo e fiz nessa correntinha aqui do lado um ponto alto normal. Aqui eu vou dar uma laçada e vou vir nesse mesmo ponto alto, ó, pegar aqui assim por trás, enfiar minha agulha por trás, né? Trazer pra frente, fazer a correntinha e fazer mais um. Então, aqui eu tenho um ponto alto relevo. Vou fazer minha laçada e vou fazer aqui nesse buraquinho, ó, que é já desse próximo ponto, mais um ponto alto. Dou a laçada, venho nele aqui, ó, e pego por trás. Então, eu faço o ponto alto relevo. Dou a laçada, venho no buraquinho e faço o ponto alto. Então, no buraquinho, a gente faz o ponto alto normal. E em cima do ponto, a gente pega o ponto aqui, enfiando a nossa agulha por trás, né? Então, ponto relevo, ó.
Então, de modo que a gente tá aumentando, porque em cada ponto a gente tá trabalhando 2 vezes. Primeiro no buraquinho e depois em cima dele. Então, aqui, ó, nesse ponto ele tem um buraquinho, ó. Não sei se dá pra ver, mas no buraquinho a gente faz o ponto alto normal. E nele a gente pega por trás. Ó, a gente pega por trás. Deixa eu puxar meu fio aqui, tá enroscando. Então, ó, no buraquinho, ponto alto normal. Em cima dele, a gente pega por trás, enfia a agulha por trás, traz pra frente e finaliza o ponto. Então, eu vou terminar aqui tudo à volta. Ele vai dar um total de 30 pontos. Eu cheguei aqui, ó, no último relevo, e eu não posso esquecer que aqui, ó, nesse pezinho tem um buraquinho, tá vendo, ó? Que foi onde a gente fez o nosso baixíssimo. Aqui também tem que ter um ponto alto comum. E aí, sim, eu venho aqui no topo desse primeiro altíssimo que a gente fez, ó, e prendo aqui em cima com um ponto baixíssimo, fechando nossos 30 pontos. Então, vai ter 15 normal e 15 relevo. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo que esse primeiro que começa é um relevo? Então, a gente vai continuar fazendo o relevo. Então, a gente vem por trás, traz o fio pra cima e faz o nosso primeiro ponto alto. Dá a laçada, vem no buraquinho e faz o ponto alto normal. Então, agora, ó, você não vai fazer um ponto relevo aqui, você vai vir no próximo relevo. Então, a gente vem no próximo relevo, porque agora a gente não vai trabalhar mais aumentos, tá bom? E faz o ponto alto. E aí, ó, em cima desse daqui ele tem o buraquinho, é ponto alto normal. Então, vai ser ponto relevo em cima de ponto relevo, ponto alto comum em cima de ponto alto comum. Ó, não tem segredo, ó. Aqui o relevo, a gente pega por trás, trabalha o relevo. Aqui o normal, a gente enfia no buraquinho e faz o ponto alto normal. Tá vendo? Eu vou dar toda a volta aqui com vocês e já volto. Olha, eu cheguei aqui no meu último ponto alto normal, ó. E aqui a gente já vem direto pro relevo, tá bom? Então, eu fiz aqui, como é que eu faço? Eu venho aqui nessa correntinha, no topo desse ponto, fio minha agulha e finalizo com o ponto baixíssimo. Então, agora, pode ver que ele já começou a ficar uma cubinha, né? Uma tampinha, começou a fechar o nosso ponto. Então, agora em diante, vai ser só isso, seguir ponto sobre ponto, sem aumento nada. Então, em cima do relevo, a gente faz o relevo, em cima do ponto normal, a gente faz o ponto normal. A gente vai trabalhar aqui até alcançar uma média de 17 centímetros. Então, eu vou deixar aqui na tela o número 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. A quantidade de centímetros que a gente vai trabalhar e aproximadamente quantas carreiras a gente vai trabalhar. Possa ser que você precise fazer mais carreiras ou menos carreiras, mas aí você se baseia pelos centímetros, os centímetros que é o que precisa dar. Então, aqui para mim, no 36, 37, são 17 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, eu já trabalhei 17 centímetros, que é o comprimento do nosso pé sem o calcanhar, porque agora em diante a gente vai fazer o calcanhar. Para medir, ó, você coloca bem aqui, ó, no furico aqui do começo. What? Bem no furinho, ó, e vai até onde você parou. Então, deu 17 centímetros. Aqui, eu trabalhei, contando dessa primeira carreira até aqui embaixo, foram 14 carreiras, tá bom? Aí, aquilo que eu te falei, possa ser que você precise trabalhar mais ou menos carreiras. O importante é ter os 17 centímetros, tá? Então, aqui a gente já vai começar a trabalhar o nosso calcanhar. Então, pra gente fazer o nosso calcanhar, o que precisa ser feito? A gente vai subir aqui, ó, como é o ponto alto do relevo primeiro, então eu vou pegar por trás, enfiar minha agulha por trás, trazer o fio pra cima e subir a altura de ponto alto. Então, aqui, aonde é o alto normal, a gente vai trabalhar aqui 20 pontos assim.
E a hora que eu tiver feito os 20 pontos, eu volto dando continuidade com vocês. Aqui eu falei 20 pontos, só que o 20 ponto ia dar aqui nesse ponto alto comum. Então, como eu quero terminar no relevo, eu vou deixar só com 19 mesmo. Aí, você pode deixar com 19 ou fazer 20 e 21. Mas eu acho que com 19 tá bom, porque se a gente fazer mais pontos, vai ficar pouco pontos aqui, ó, para depois a gente trabalhar a subida da nossa meinha. Então, 19 pontos eu acho que tá legal. Então, feito isso daqui, eu vou virar o meu trabalho. E aqui eu vou subir 2 correntinhas. Subir 2 correntinhas, eu vou vir aqui em cima desse ponto alto e fazer outro ponto alto. Só que agora a gente vai continuar trabalhando os pontos relevos, só que ao contrário. Porque se eu pegar aqui, igual eu tava pegando, enfiando a minha agulha aqui assim por trás, né, e deixando o ponto pra frente, ele vai ficar invertido lá atrás. Então, a gente vai ter que fazer como? Eu vou dar a laçada e vou pegar assim, ó, eu viro o meu ponto, fica mais fácil pra mim ver, ó. Enfio a minha agulha aqui, ó. Então, ó, faço a laçada, enfio a minha agulha, ao contrário agora, lá atrás, ó. E faço esse ponto lá atrás, ó. Tá vendo? Então, é um relevo pegando por trás. Então, de modo que aqui na frente, ele vai continuar sendo relevo, tá bom? Então, aqui, ó, fiz pegando por trás, dou a laçada. Nesse aqui que é normal, eu pego em cima e faço ponto normal. Esse aqui que o relevo tá lá atrás, então eu viro aqui, ó, fio minha agulha, trabalho lá atrás esse ponto relevo. O próximo, aqui. Dou a laçada, o próximo, venho lá atrás, ó, e faço o meu relevo. E assim eu vou trabalhando. Do que tá o ponto alto normal, eu faço ponto alto normal. O que tá relevo, agora a gente vai pegar por trás. Tá bom? Até chegar ali na ponta. Chegando aqui na ponta, ó, a gente vai contar essas 2 correntinhas e vir aqui no topo dessa correntinha e fazer o nosso ponto alto normal, tá bom? E aí sim eu viro o trabalho. Então, olha como ficou. Ele continuou seguindo o padrão, ó. Vou tirar o zoom para ver melhor, ó. Tá vendo? Então, ele continuou esse padrão, ponto alto normal em cima de ponto alto normal e relevo em cima de relevo. Só que aqui na ponta, eu vou seguir sempre com ponto alto normal. Então, aqui eu faço, ó, só 2 correntinhas para subir. E aí, aqui, esse eu volto fazendo um ponto alto normal. E nesse aqui, o relevo agora, enfiando a agulha, deixando o ponto pela frente. No próximo normal. Opa, tô desfiando. E o próximo relevo. Então, a gente vai seguir fazendo assim, até alcançar 7 centímetros aqui de calcanhar. A gente vai virando, né, o trabalho, até alcançar 7 centímetros de calcanhar. Eu acredito que umas 5 carreiras, ó, aqui já tem 4 centímetros. Eu acredito que umas 5 carreiras dê, talvez 6. Eu vou fazer aqui, a hora que tiver dado os 7 centímetros, eu volto. Olha só, foi isso mesmo, 5 carreiras eu fiz e deu, ó, 7 centímetros, tá bom? Então, aí você vê se a sua vai dar 5 carreiras, ou 6 ou 4, dependendo do ponto e agulha que você estiver usando e a linha, né? Mas, então, aqui pra mim, agora a gente vai medir do topo, né? Ali bem do buraquinho a gente põe a agulha, até aqui, ó. Então, a gente já tem os nossos 24 centímetros, que é o tamanho 36, 37. Nossa, Vanessa, mas tá faltando milímetros pra chegar. Só que aqui a gente ainda vai costurar, né, gente? Então, aqui eu vou fazer a costura junto com você. Então, o que que eu faço? Tá aqui do meu lado direito, eu vou virar assim, ó. Então, ela tá do direito, eu vou virar de modo que esse lado avesso aqui fica pra fora pra gente conseguir costurar, tá bom? Então, eu viro aqui, ó. A minha linha tá do lado de cá, então eu preciso pegar esse ponto do lado de cá. Então, eu vou virar pra cá, ó. Enfiar a minha agulha nesse primeiro ponto. Trazer esse fio aqui pro lado de cá,
trouxe pro lado de cá, agora eu viro a minha peça. Porque eu trabalho pra cá, né? Se for canhota, aí eu nem sei como que canhota costura isso, gente, pra falar a verdade. Então, aqui, ó, eu faço uma correntinha pra prender. Então, aqui já tá preso o início da nossa costura. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o buraquinho do lado de cá e o buraquinho do lado de lá, até chegar aqui. Então, aqui eu venho aqui, ó, confiro se é o meu primeiro ponto, enfio aqui. No primeiro ponto e no primeiro... É isso aqui, gente. Primeiro ponto de aqui e o primeiro ponto de lá. Trouxe pra cima. Você pode costurar com ponto baixo ou baixíssimo. Eu gosto mais de costurar com baixíssimo, que daí não fica apertando o calcanhar. Então, eu enfio aqui e enfio lá. Tá vendo? A gente pega dos dois lados. Trago pra cá, tá desfiando, vou fazer de novo. E finalizo o baixíssimo. Ainda tá pegando o fio. Fiei errado, gente, porque tá desfiando. Ó, fio aqui. Onde estava desfiando aqui, ó. Agora sim, ó. E trago pra frente. Finalizo o ponto baixíssimo. E vou fazendo isso até chegar lá na outra ponta, ó. A gente sempre pega as duas laçadinhas mesmo, viu, gente? Aqui você também pode costurar com agulha de tapeceiro, se você preferir. Você pode cortar o seu fio um tamanho que dê pra você costurar. E fazer essa costura aqui com agulha de tapeceiro. Mas eu acho prático assim, eu prefiro fazer assim, mas nada impede de você fazer diferente, tá? O jeito de costurar aqui fica do jeito de cada um. Aqui a gente tem que, ó, conseguir identificar qual que é o ponto. Então, aqui é o ponto e desse lado é o ponto. Então, esse aqui é o último ponto. E faço o baixíssimo. Fiz o baixíssimo, eu posso fazer uma correntinha, pra ficar bem presa. E cortar isso aqui. Então, aqui a gente já tem nosso calcanhar costurado. Esse fio você pode vir trazendo aqui pra dentro pra esconder, tá? E, ó, como ela ficou. Fio o dedo pra deixar retinho. Fica assim. E aqui eu vou medir pra vocês. Lá do buraquinho até onde a gente terminou. Temos nossos 24 centímetros, ó. Aqui você pode apertar certinho. Então, aqui, esse tamanho veste 36, 37. E os tamanhos eu já deixei aí no começo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também. Eu vou aproveitar e vou deixar na descrição do vídeo o link da outra meia que eu fiz aqui no canal. E de algumas touquinhas também, se você quiser fazer uma touquinha. Aproveitar agora esse friozinho, né? Se bem que aqui na minha cidade já começou a esquentar. São José do Rio Preto é bem quente, faz poucos dias de frio. Ó, aqui, ó, temos um lado, deixa eu aproximar para ficar melhor. Aqui foi o nosso último ponto alto de um lado e do outro. E aqui é a nossa costura. Então, eu vou vir aqui no meio da minha costura, enfiar minha agulha, que é ali que eu vou começar a subir os meus pontos. Então, aqui eu subo. Opa. Prendo aqui o meu ponto e subo mais duas correntinhas. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Então, aqui agora eu vou fazer 2 pontos altos dentro de cada ponto alto deitado desse. Então, aqui na emenda é 1, e aqui onde tem um ponto alto deitado, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu já aproveito e já vou esconder nesse fio aqui, ó, que eu vou trabalhando em cima dele, ele já vai ficando escondidinho. Que assim já agiliza o nosso remate, né? A gente já vai fazendo e arrematando. Então, cada ponto alto, cada lateral, né, desse ponto alto, a gente vai subir 2 pontos altos. Aqui, mais um ponto alto. Agora, a gente chegou nessa parte de cima. Então, aqui, ó, ele é um ponto alto normal.
Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou pôr um ponto alto normal. Aqui, tá vendo? Ele já é relevo, então aqui eu vou fazer um relevo. Aqui é o normal, faço normal. No relevo eu faço relevo. No normal eu faço normal. Relevo, relevo. Então, aqui é só pra gente seguir um padrão, pra meia ficar bonita aqui em cima nesse topo, né, gente? Ó a ventania. Cai em tudo lá fora. Chegamos aqui no último, ponto alto normal. E aqui temos a lateral de novo do nosso ponto. Então, o que que a gente vai fazer? Trabalhar aqui os nossos dois pontos altos, né? Dentro de cada ponto alto deitadinho desse, na lateral do ponto, né? Parece que eu peguei uma laçada de baixo, vamos lá. Aí, ó. Vamos seguindo até chegar ali na nossa emenda. E os dois últimos, opa, tô pegando ali atrás, os dois últimos pontos. Dos dois últimos pontos, a gente vai vir aqui nesse ponto alto aqui da emenda e finalizar com um ponto baixíssimo. Então, ó, já começou a subir o nosso cano. Aqui, gente, se você quiser ela só assim, você agora vai passar uma carreirinha por toda a volta de pontos baixos. Então, você vem aqui nesse primeiro ponto, faz o ponto baixo e vai fazendo ponto baixo dentro de cada ponto, ó. Só isso. Até dar a volta toda, chega aqui, arremata e daí já vai ficar pronta e ela nesse tamanho. Só que eu mudei de ideia no meio do caminho, que eu sou dessas, né? Começa a fazer de um jeito e resolve fazer de outro. Eu vou fazer, eu acho que 2 carreirinhas de outra cor aqui para dar um destaque. Então, eu achei que o branco vai combinar nessa cor. Eu vou enfiar minha agulha aqui, ó, nesse primeiro buraquinho aqui, ó, antes de onde a gente rematou. Eu vou trazer o meu fio aqui pra dentro e fazer um ponto assim só pra prender, tá? Porque aqui a gente vai fazer um ponto relevo nesse primeiro ponto. Então, eu prendi, eu vou vir aqui por trás, igual a gente vinha fazendo. Jogar esse fio aqui pra trás e depois eu arremato. E faço como se fosse um ponto baixo, né? Do mesmo jeito que a gente fazia. E mais uma correntinha para dar altura de ponto alto. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, ó, o branco e o vermelho, e vou jogar pra cá, porque eu vou trabalhar aqui em cima dele pra já ir adiantando o nosso remate. Então, aqui dentro do próximo, é um ponto alto normal. Deixa eu conseguir achar o buraquinho aqui. Achei. Então, aqui, um ponto alto normal. O próximo relevo, então, a gente vai pegar aqui por trás. Fiz o relevo. O próximo, normal. O próximo, opa, relevo. O próximo, normal. Então, a gente vai seguir assim por toda a carreira, um relevo, um normal. E ele vai coincidir do relevo vir aqui em cima desse. Ó, já chegamos aqui na lateral, a gente já vai subir pra parte da frente, ó, e vai dar certinho. O normal e o relevo em cima dos relevos. Então, ele não vai sair daquele padrão que a gente tá fazendo. E aqui eu vou contornar toda a volta até chegar ali na nossa emenda. Aqui ele terminou certinho, ó, com o normal e agora esse é o relevo, então eu pego aqui na ponta e fecho com o baixíssimo. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Olha como ficou bonito com uma outra cor. Eu gostei bastante. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira dessa. Vai ficar 2 carreirinhas dessa barrinha do calcanhar, né? Então, aqui eu vou seguir o mesmo padrão. Então, eu enfio aqui por baixo,
desse relevo, trago pra cima, faço baixo, mais uma correntinha pra dar o tamanho do ponto alto. E eu vou seguir no normal, normal, e no relevo, relevo, até finalizar essa carreira novamente. Fiz o último aqui, ó, e vou vir aqui em cima no topo, prender com baixíssimos. E agora a gente vai fazer toda a carreirinha de ponto baixo. Então, aquela carreirinha que eu faria aqui embaixo, se você quisesse curtinha, é o que eu vou fazer agora. Então, eu prendi, eu venho nesse aqui mesmo. Aí, prendi o ponto baixo, agora sim. Prendi o ponto baixo, venho aqui no próximo e faço o ponto baixo. E agora eu vou fazendo um ponto baixo dentro de cada buraquinho. Isso daqui não tem segredo, gente. Até chegar ali de novo. É só fazer os pontos baixos. Aqui, ó, na hora de finalizar esses pontos baixos, vou até dar um zoom. Você tem que lembrar que esse último aqui, ó, que é o ponto que a gente fez lá na nossa costura. Aqui também tem um ponto baixo, tá bom? Depois que você faz ele, você puxa o seu fio. E aqui a gente vai fazer o nosso arremate. Olha lá. Ó. Aqui agora a gente vai fazer o nosso arremate prendendo aqui. Esse arremate eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, acho que bastante gente sabe. Então, aqui essa laçadinha que a gente começou a carreira, ó. O fundo branco ali tá ruim, né? Eu vou enfiar a minha agulha e vou trazer esse fio pra trás. Trouxe o fio pra trás, eu vou voltar esse fio aqui pra dentro. Então, como que eu faço? Eu viro aqui meu trabalho. Aqui, ó, no pezinho desse ponto, eu já enfio, que eu achei que é mais fácil você fazer assim. Eu já enfio a minha agulha aqui dentro, ó. Peguei uma agulha menor que é melhor, né, gente, ó. Então, ó, esse fio vai ter que voltar aqui dentro. Então, eu venho aqui, ó, nesse pé do ponto, tá vendo? Aqui embaixo ele tem essa laçadinha, então eu vou trazer, enfiar minha agulha desde aqui de baixo, ó. E enfiar ali. Pra mim já trazer esse fio com tudo aqui pra baixo. Assim. Daí, ó, como ele fica. Ele já fica passado aqui dentro. Que daí eu vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto. Quando é fio de malha, gente, eu não dou esse nó. Mas como é lã e não vai ficar caroçudo, eu dou um nó ainda de segurança. E aperto esse fio. Ó, então aqui em cima ele vai ficar com um arremate contínuo. Não sei se dá pra ver por causa do fundo branco, tá vendo? E esse fio aqui, ó, agora é só a gente só ir escondendo aqui pra dentro. E olha só que linda que ficou a nossa meia. Ficou parecendo a do Papai Noel, né? Vermelho com branco. Só que esse vermelho, gente, é um ferrugem. É, pode não estar aparecendo direito aqui na tela da câmera, mas ele é meio enferrujado. Não é um vermelho, vermelho. Mas ficou legal. É, eu espero que a cliente goste dessa barra branca, né? Porque elas falam assim, ah, Vanessa, faz da cor que você quiser, o jeito que você quiser. E aí dá liberdade pra gente aprontar, né? Se não gostar, eu coloco todo vermelho. Porque, ó, 40 gramas, eu trouxe até a balança aqui, ó. Vai dar certinho pra cada pé. Aí, deixa eu tentar dobrar. Então, se você comprar, ó lá, 39 gramas, 40 gramas, ó. Você faz um pé, 36, 37. É claro que se for maior, você vai precisar de mais linha, né? Ou aí você diminui aqui no cano, faz menorzinho, se você quiser usar só isso de linha. Mas aqui você pode fazer maior, se você quiser, até compridona, nesse mesmo padrão. Ou fazer igual eu te falei, fazer só essa barrinha aqui e fazer os pontos baixos aqui embaixo mesmo no vermelho. Às vezes você quer fazer um tamanho maior, não quer comprar mais linha. Aqui assim, tudo você vai adaptando aí de acordo com a sua necessidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo se gostou, compartilhe com mais pessoas. E se for novo aqui no canal, se inscreva e aperte o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, tá bom? Desculpa aí a voz rouca, mas da próxima espero já estar melhor. Beijos, lindezas. Tchau, tchau.